Aleluia. Na parte de domingo, tartarugas do começo ao fim. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 e o verso 1. Aqui nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ninguém sabe ao certo quando foi este princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu particularmente acredito que Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, está falando do momento em que Deus lançou no espaço todos os sistemas solares, todos os planetas, todas as galáxias. Nós não sabemos que tempo foi esse. Mas em Gênesis capítulo 1, verso 2, Deus dá um zoom. Deus dá um zoom e aí foca a formação da Terra, o planeta Terra. A partir do verso 2, Gênesis 1, verso 2, aí então está focando o planeta Terra. Como Deus deu forma a este planeta que era sem forma e vazio. Porque é exatamente isto que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 1, verso 2. Aqui lemos: e a terra era sem forma e vazia. Quando Deus criou no princípio céus, galáxias, planetas, sistemas, a terra também foi criada, mas a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra, portanto, era um abismo, encoberta por água, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Queridos, aqui então no verso 2 começa o relato do nosso planeta. Como Deus deu forma, simetria, colocou beleza e colocou a vida aqui no planeta Terra. Um cientista havia acabado de dar uma palestra sobre as órbitas dos planetas ao redor do Sol e a órbita do Sol ao redor do centro da nossa galáxia. Na plateia existia uma senhora idosa de tênis preto que levantou-se e disse que a Terra era um disco plano assentado no casco de uma tartaruga. O cientista, brincando, perguntou em que a tartaruga estava sentada. E ela respondeu que esta tartaruga estava sentada em cima de outra tartaruga. O cientista então continuou em tom de gracejo, perguntando: senhora, e no que essa outra tartaruga estava sentada? E ela disse: em cima de uma outra tartaruga. E antes do cientista continuar perguntando, esta senhora idosa levantou a mão e disse: não precisa continuar perguntando. Poupe o teu fôlego, porque são tartarugas do começo ao fim. Queridos, a história da origem do planeta Terra, a natureza do universo, esta é a questão mais crucial da existência humana. Basta você ler a Bíblia. Para aqueles que creem na Bíblia, existe a resposta, uma resposta que nos conforta. A Bíblia diz em Jó, capítulo 26 e o verso 7. Jó, capítulo 26 e o verso 7. Eu convido você para ler comigo. Jó, capítulo 26 e o verso 7. Aqui nós lemos: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. A Bíblia não diz que o planeta Terra está sendo sustentado por uma tartaruga, ou por um Atlas, ou por algum gigante. A Bíblia diz claramente: a terra suspende sobre o nada. Queridos, Deus deixou a Bíblia para você e para mim, para nos mostrar como Ele criou o universo, como Ele deu forma ao planeta Terra, como surgiu a vida no planeta Terra, como surgiu o pecado no Jardim do Éden e por que existe o mal e o sofrimento em nossos dias. A Bíblia nos dá uma explicação. As perguntas que geralmente os seres humanos fazem são estas: por que estamos aqui? Como chegamos até aqui? Para onde nós estamos indo? Todas estas perguntas podem ser respondidas na palavra de Deus. Eu convido você para ler comigo agora Isaías. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo 40, e o verso 26 e o verso 28.
Isaías capítulo 40 e os versos 26 e o verso 28. Aqui nós lemos, verso 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Deus está fazendo um apelo para você. Levante os olhos para o alto. Olhe para este céu lindo, para as estrelas, para o sol, para a lua. Veja quem criou estas coisas. Aqueles que dizem que tudo surgiu por acaso, eles não são racionais. É uma conclusão irracional. Porque se existe um relógio, existe um relojoeiro. Se existe um céu perfeito, estes planetas em órbita, as galáxias, milhões e milhões de galáxias, queridos, é porque existe alguém, um ser pensante, que pensou, que planejou, que projetou, que executou com muito carinho toda esta maravilhosa criação. Por isso a Bíblia convida, aqui em Isaías 40 e o verso 26, levante ao alto os vossos olhos e veja quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. E ainda no verso 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. É Ele que criou tudo no céu e na terra. E agora eu convido você para ler também Atos capítulo 17. Atos capítulo 17 e o verso 26. Atos capítulo 17 e o verso 26. Aqui nós lemos: e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. A Bíblia está falando claramente que Deus fez toda a raça humana de um só, Adão e Eva. De um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Nós não chegamos aqui por acaso. Nós fomos criados de uma forma especial, carinhosa. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, criou céus e terra, porque tudo foi criado através de Jesus. É o Deus Filho quem criou todas as coisas. Onde está escrito isto, pastor Samuel? Está aqui em João capítulo 1. Em João capítulo 1 fala que todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas pelo Verbo. E o Verbo não é o Deus Pai. O Verbo é o Deus Filho, aquele que nasceu entre nós. Aqui diz em João capítulo 1. João capítulo 1 também fala, no princípio era o Verbo. Quando João capítulo 1 verso 1 diz no princípio, está iniciando o seu evangelho com a mesma frase que Moisés iniciou Gênesis capítulo 1 verso 1, no princípio. Só que Moisés disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, partindo do princípio, Moisés desceu em direção à criação, em direção ao tempo. Enquanto que João usa a mesma frase no princípio e não desce em direção ao tempo, mas vai na direção oposta ao tempo em que não existia tempo. Aquele tempo que precede ao primeiro dia da semana da criação, quando Deus disse haja luz e houve luz. Aqui, João está falando ao tempo que antecede a criação da terra. No princípio, num tempo em que ninguém sabe qual é esse tempo, na eternidade, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus eterno. Jesus é eterno com o Pai. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Mas Jesus Cristo nasceu como Filho na terra quando foi gerado pelo Espírito Santo. Pai é um título profético. Filho é um título profético. Estes títulos proféticos falam de profecias que se cumpriram. E quando é que o Pai se tornou Pai e o Filho se tornou Filho? Quando ele foi gerado
E ele foi gerado não na eternidade, ele foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo. Queridos, aqui diz que este verbo, que é Jesus Cristo, verso 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é quem criou coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. E é ele que se tornou carne, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, Jesus Cristo se tornou um de nós, mas ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é eterno, Deus eterno, juntamente com o Pai. Mas como homem, ele teve um início. Como homem, ele nasceu do ventre da Virgem Maria. Como homem, ele morreu sobre a cruz e ressuscitou. Ele viveu 33 anos aqui nesta terra, sem usar os seus poderes divinos, mas ele continuou sendo Deus. A natureza divina e a natureza humana estavam unidas numa só pessoa, Jesus. É um mistério da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério da piedade, o mistério do amor de Deus. Agora eu convido você para ler também Hebreus capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 1. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. No Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas, usando sonhos e visões, como diz em Números, capítulo 12, verso 6. Através de sonhos e visões, Deus falava com os profetas. Mas agora veio Jesus Cristo, no Novo Testamento, Deus decidiu falar diretamente através do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso diz aqui, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Jesus veio para ser o rosto do Pai, a expressão da vontade, do amor e da misericórdia do Pai, revelar quem é o Pai, destruir as distorções e as mentiras criadas por Satanás em torno do caráter do Pai e mostrar a bondade do Pai, a misericórdia do Pai, o desejo de salvar o pecador. Por isso Deus enviou o seu Filho, o Pai deu o Filho para morrer por nós. E aqui diz Hebreus 1, verso 2, que o Pai constituiu o Filho herdeiro de tudo, verso 2, por quem fez também o mundo. O Pai estava no Filho, criando todas as coisas, todas as galáxias no universo. Deus criou tudo através do Verbo, que é Jesus Cristo. E o verso 3 diz que este Verbo, que é Jesus, é o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus criou e Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo feito a purificação dos nossos pecados. É o Jesus que fez a purificação dos nossos pecados. É o Jesus que morreu na cruz por você e por mim, que ressuscitou e subiu ao céu e vai voltar. É esse Jesus quem criou todas as coisas no céu e na terra. Ele é o nosso irmão mais velho, nosso Salvador, amigo. Ele se tornou carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Ele é um de nós. Por isso diz aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Após a sua ressurreição, ele subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, intercede por você no santuário do céu. Ele é o nosso intercessor mediador, ele é o nosso advogado e é o nosso defensor. É por causa dele que somos perdoados, é por causa dele que vamos ser resgatados e levados para o céu. É Jesus Cristo, a escada, a esperança, a solução para o problema. É Jesus Cristo que é tudo para você e é tudo para mim. Por isso nós devemos amar Jesus Cristo de todo o nosso coração e amar o Pai que deu o seu Filho para morrer por nós. Neste mundo profano, neste mundo secular,
neste mundo de ateus, de evolucionistas, que desprezam Deus como Criador dos céus e da terra, existe um remanescente. Este movimento remanescente criacionista é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos criacionistas. Existe a Sociedade Criacionista Brasileira, fundada por um fiel membro da Igreja Adventista. E ela publicou este livro maravilhoso. Queridos, este livro foi me doado, foi feita uma doação pela Sociedade Criacionista a mim. E o título deste livro é Acaso ou Planejamento? O planeta Terra e a vida humana surgiu por acaso ou por planejamento? Deus tudo criou com amor, com carinho. A falsa ciência exclui Deus, mas a verdadeira ciência inclui Deus. Reconhece que Deus é o Criador. Quando você começa a ler Gênesis capítulo 1, verso 1, ali Deus não se justifica, não se explica, ele não tenta provar a sua existência, ele simplesmente diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia começa com a premissa de que Deus existe. Quando você vai estudar a Bíblia, você tem que crer que Deus existe. Agora, se você não crê que Deus existe, então você fica sem rumo, sem um ponto de referência, porque a Bíblia é o nosso ponto de referência. O que a Bíblia diz, para nós, é a revelação do nosso Pai.